Astrid Parker estava perfeita. Bom, tão perfeita quanto possível. O que naqueles tempos significava uma boa camada de corretivo por cima das meias-luas roxas que tinham resolvido morar debaixo de seus olhos. Mas, tirando esse truquezinho, ela estava impecável. Apertou o passo na calçada, com a luz da manhã de primavera esticando sua sombra nas pedras do calçamento do centro de Bright Falls, no Oregon. Não conseguia acreditar que o sol havia aparecido para aquecer sua pele pálida e que tinha mesmo podido deixar o guarda-chuva e as galochas em casa, no armário da entrada. Era o primeiro dia sem chuva nas últimas 2 semanas. Nascida e criada nessa região, Astrid estava acostumada às chuvas da primavera, aos dias cinzentos e à garoa, mas o fato de as nuvens terem se dignado a se dispersar, e justamente naquele dia, era, no mínimo, animador. Se Astrid acreditasse em sinais, talvez ficasse meio emocionada com aquela coincidência. Em vez disso, parou em frente a Café e Conforto e olhou para o próprio reflexo na grande janela panorâmica. Naquela manhã, tinha acordado 1 hora mais cedo do que precisava, tomado banho e secado o cabelo, tratando de ajeitar a franja loira recém-aparada, exatamente como Kelsey, sua cabeleireira, havia ensinado. O resultado ficou perfeito. As mechas onduladas caíam até pouco abaixo dos ombros, a franja estava repicada, chique e reluzente. A maquiagem era mínima, mas elegante, apesar do corretivo. E as joias, discretas e de bom gosto, usava apenas um par de argolas de ouro. O vestido era a verdadeira estrela do visual. Sua roupa favorita e o item mais caro que possuía. Ainda não se atrevera a contar para as melhores amigas, Iris e Claire, quanto tinha pagado nele no ano anterior, depois que ela e Spencer terminaram o relacionamento. Fora uma compra necessária, um gesto para que ela se sentisse autoconfiante e bonita. Naquele momento, observando o vestido lápis marfim, sem mangas, de comprimento médio, o reflexo confirmou que tinha valido cada centavo. Para combinar, ela escolhera suas sandálias de amarração pretas favoritas, com saltos de quase 8 centímetros. E nem mesmo a mãe dela poderia reclamar da imagem que Astrid via naquela janela. Estava elegante e equilibrada, preparada, perfeita. Era tudo o que deveria ser para a reunião e as primeiras filmagens na pousada Everwood. Um sorriso frouxo se instalou em sua boca quando pensou na pousada histórica, que agora estava em suas mãos para que a recriasse. Bom, não exatamente nas suas mãos. Quando Prue Everwood, proprietária de longa data da casa vitoriana amada em todo o território nacional, telefonara para ela, dizendo que estava pronta para uma reforma e que o programa super chique de Natasha Rojas na TV fechada, Pousadas Adentro, queria fazer um episódio sobre a transformação daquele imóvel, Astrid quase mordera a própria língua para não gritar de alegria. Alegria e um pouco de pavor. Mas era só nervosismo. Pelo menos era isso que Astrid vinha dizendo a si mesma desde então. É óbvio que estava entusiasmada. Óbvio que aquela era uma oportunidade espetacular. A pousada Everwood era famosa. Havia inúmeros livros e documentários sobre a lenda da Dama Azul que supostamente assombrava um dos quartos do andar superior. E aparecer no Pousadas Adentro poderia mudar sua vida. Era a sua chance de deixar de ser uma designer de interiores desconhecida com um casamento cancelado para ser algo mais, algo melhor, alguém de quem a mãe realmente gostasse. Além disso, a antiga mansão transformada em pousada era o sonho de toda designer. 3 andares de beirais e paredes laterais complexas, uma ampla varanda na frente e uma fachada que, no momento, tinha cor de vômito de gato, mas que ficaria deslumbrante com um belo tom pastel, lavanda ou talvez hortelã. Por dentro, era um labirinto de quartos com paredes escuras e teias de aranha, mas Astrid já conseguia imaginar
como iria iluminar e abrilhantar tudo, com os novos painéis e as paredes de destaque que substituiriam os lambris de cerejeira, transformando a varanda podre dos fundos num solário banhado de luz natural. Não havia dúvida. A pousada Everwood era um projeto dos sonhos. E naquele momento, o único de Astrid. Ela suspirou, empurrando os recentes problemas financeiros para o fundo da mente, inclusive o fato de ter sido obrigada na semana anterior a demitir a assistente e também a recepcionista, por não conseguir mais pagar o salário delas. Mas nunca contaria para a mãe que agora a Bright Designs era oficialmente um empreendimento de uma mulher só. Preferiria mastigar um cacto a fazer isso. Muito obrigada. Portanto, com certeza, não tinha tempo para dúvidas nem incongruências. Desde que assumira a empresa de design de interiores de Lindy Westbrook, 9 anos antes, quando Lindy se aposentara, Astrid geralmente tinha a quantidade ideal de projetos para mantê-la ocupada e financeiramente estável. Mas, nos últimos tempos, o movimento andava muito fraco e chato. Numa cidade pequena como Bright Falls, a clientela era bem limitada. E se tivesse que trabalhar em mais um consultório médico, imobiliária ou escritório de advocacia para enchê-los de assentos desconfortáveis e quadros com pinturas abstratas, ia começar a arrancar os cabelos, literalmente. Sem falar que, se deixasse a empresa afundar, principalmente depois do desastroso casamento cancelado no verão anterior, sua mãe não só arrancaria os cabelos de Astrid, como também trataria de convencê-la de que o fracasso era 100% culpa da filha, distorcendo seus problemas profissionais e os transformando em defeitos intimamente pessoais. Ultimamente, essa qualidade encantadora da mãe estava a todo vapor. Isabel chegava mesmo a franzir os lábios sempre que a filha aparecia com um fio de cabelo fora do lugar ou comia uma rosquinha. Astrid estava exausta e dormia muito mal, havia meses. Quando fechava os olhos, o escrutínio constante da mãe e as expectativas inatingíveis passavam como um filme repetido diante dela. Sem dúvida, se existia uma coisa capaz de apaziguar Isabel e dar a Astrid alguns meses de paz, talvez até render um abraço orgulhoso ou uma declaração radiante como "Sempre acreditei em você, querida", era aparecer como a chefe de design num programa prestigiado de TV, sendo a responsável por conduzir a amada pousada Everwood ao século XXI. Ofereceu mais um sorriso ao seu reflexo e estava endireitando o tecido claro do vestido quando um punho bateu no interior do vidro. Levou um susto e recuou de um jeito que o tornozelo quase se dobrou no alto daqueles saltos. "Você tá a maior gostosa, hein?" Uma ruiva bonita sorriu para ela do outro lado da janela, as sobrancelhas subindo e descendo de forma teatral ao admirar a silhueta de Astrid. "Nossa, Iris! Dá para parar com isso só hoje?" disse Astrid, levando a mão ao peito enquanto tentava acalmar o coração disparado. "Parar com o quê?" gritou Iris, através do vidro, com os braços apoiados nas costas de uma cadeira de madeira pintada de turquesa. "Parar de..." Astrid gesticulou, procurando a palavra certa. Em se tratando de sua melhor amiga Iris Kelly, que era filha do meio e estava sempre disputando atenção, a palavra certa raramente funcionava por muito tempo. "Deixa pra lá", completou Astrid. "Traz essa gostosura toda pra cá de uma vez", disse Iris. "Claire e Delilah só querem saber de ficar cochichando." "Não estamos cochichando nada", foi o que Astrid ouviu sua outra melhor amiga, Claire, gritar de algum lugar atrás de Iris antes de também aparecer na janela, com o cabelo castanho preso num coque bagunçado e os óculos de aro roxo cintilando à luz do sol. "E estou aos poucos perdendo a vontade de viver", continuou Iris, batendo seu ombro no de Claire. "Não finja que não gosta." Isso veio de Delilah, irmã postiça de Astrid e namorada de Claire havia quase um ano. Astrid ainda estava se acostumando com a presença dela em sua vida. Ela e Delilah tinham compartilhado uma infância complicada,
Cheia de ressentimentos e mal-entendidos, o processo de cura era longo e, sinceramente, exaustivo. Tinham evoluído muito desde o último verão, quando Delilah chegara de Nova York para fotografar o casamento de Astrid e, no fim das contas, se apaixonara por uma das madrinhas. Desde então, tinha voltado para Bright Falls e se dedicado a fazer Claire feliz de um jeito que Astrid nunca vira. Como que, para provar ainda mais seu argumento, Delilah se aproximou da janela e passou o braço tatuado em volta do ombro de Claire, que sorriu para ela na mesma hora, como se a própria namorada tivesse criado o café. Astrid sentiu uma pontada no fundo do peito. Não era necessariamente ciúme, e já tinha percebido havia muito tempo que os problemas que ela e Delilah tiveram quando crianças eram tanto culpa dela quanto da irmã. Portanto, também não era desconforto, nem preocupação com o bem-estar da melhor amiga. Não, o sentimento estava mais para náusea. Ela nunca, jamais admitiria para Claire, nem para Iris e sua novíssima namorada Gillian, que a visão de um casal feliz a fazia ter vontade de vomitar. Mas era verdade. E o estômago embrulhado era a prova. Desde que se separara de Spencer, sentia-se mal fisicamente só de pensar em romance e namoro.